mercado de e-commerce, principalmente por causa da pandemia, nunca esteve tão aquecido, né, com a entrada de novos players. Muita gente foi obrigada a se digitalizar para não ficar para trás, para não fechar o negócio, né? Diante disso, a concorrência vai buscar novos diferenciais e o consumidor, claro, vai estar cada vez mais exigente, né? Com esse mercado competitivo, como diferenciar uma operação utilizando tecnologia e oferecendo uma experiência diferenciada para o usuário? Eu convido para falar sobre isso o Eduardo Serra, que é Business Development Manager da Digital Hub. Eduardo, boa tarde, muito bem-vindo, viu? Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Espero estar contribuindo um pouquinho aqui para trazer esse grande desafio, né? A gente está vivendo aí um momento muito diferente no mercado de transformação digital, e aí entram algumas dúvidas desse grande segmento, que é justamente como diferenciar a operação. Estou iniciando uma operação nova, já tenho uma operação, o que a gente pode fazer, algumas coisas bem simples, e eu trago aqui uma espécie de um estudo de caso também aqui de um player, o que a gente pode fazer para diferenciar essa operação no meio esse grande número de concorrentes que a gente tem aqui. Falando um pouquinho aqui da minha experiência, tá bom? Hoje eu estou à frente aqui da área comercial da Digital Hub. Voltou um pouquinho. Estou à frente aqui da área comercial da Digital Hub. Para quem não conhece a Digital Hub hoje é um implantador de soluções da Adobe, especificamente a solução Magento. Eu estou aqui desde 2008 trabalhando com e-commerce. Eu fui lojista, estive do outro lado também, digamos assim, da mesa. E desde 2011 eu conheci a solução Magento Commerce e comecei a trabalhar com ela. E a solução do Magento Commerce foi o grande divisor de águas para mim. Em 2018 eu entro na Digital Hub, assumo toda a área comercial e a gente tem atendido aqui soluções desde implantação de projetos, sustentação de projetos existentes na plataforma. E esse é o grande core hoje aqui da Digital Hub. E eu espero poder contribuir um pouquinho aqui com um pouco de informação, digamos assim, do que a gente pode trazer para diferenciar em relação à concorrência hoje nesse mercado como um todo de varejo digital. Aí eu trago aqui uma pequena reflexão. Imagino que sim, se todo mundo conhece essas marcas aqui. Então a gente está falando de iFood, de Rappi, Magazine Luiza, que agora é o Magalu, Americanas, Carrefour, Extra, Pão de Açúcar, é fácil do Grupo Martins. Então, são todas as marcas que a gente está sendo a todo momento bombardeado em redes sociais. Algumas dessas marcas hoje elas estão muito presentes também na TV, elas estão presentes em muitos momentos também em alguns pontos físicos. Obviamente, iFood não, Rappi não, mas Magazine sim, Americanas, Carrefour, Extra, Pão de Açúcar, é fácil não, mas são marcas muito presentes para o consumidor. Só que a gente tem um detalhe importante, todas essas marcas elas estão diretamente vendendo a mesma coisa que o supermercado ali da esquina, ele também está vendendo. Então você vai conseguir comprar o açúcar, o refrigerante, a cerveja, o suco, todos os seus insumos básicos ali você vai conseguir comprar. E tem um detalhe importante, a gente tem aí a grande base de dados dessas grandes empresas trabalhando a favor delas, e você está entrando como um player novo no mercado que necessita justamente dessa diferenciação. Então, o que a gente pode fazer para competir com essas marcas e também tentar trazer experiências diferentes para o usuário? Então, eu trouxe aqui algumas informações que a gente consegue fazer uma espécie de um comparativo, tá bom? Então, eu entrei num desses players e busquei ali um pão de forma. Eu queria olhar ali um pão de forma, e aí ele me traz ali o nome do pão de forma. É um pão de forma de 12 grãos, sem açúcar, da Pullman. Ele tem o valor dele, ele está com desconto de 26%. Eu consigo adicionar ele ao carrinho, ele tem uma condição ali do cartão da loja. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar algumas coisas que poderiam existir e que são facilmente executadas por operações mais simples ou operações que estão iniciando e ela já começa com um diferencial em cima desse player especificamente. Então, o que a gente poderia ter aqui de diferencial? Poderíamos trazer, por exemplo, uma recomendação inteligente. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia no sentido de, estou indo a um supermercado, eu vou comprar pão. O que eu também compro além do pão? Muitas vezes eu vou buscar comprar um queijo, eu vou comprar um presunto, eu vou comprar um requeijão, um creme, talvez uma geleia.
E o que acontece aqui especificamente? Ele me trouxe produtos que baixaram o preço, ele me trouxe macarrão, ele trouxe um outro pão que poderia estar concorrendo com ele me trouxe um queijo parmesão, eu não como queijo parmesão ali ralado com pão, ele me trouxe um lava-roupas, um omo, me trouxe uma pasta de dente, me trouxe uma água sanitária, um feijão, um molho de tomate, um azeite, uma cerveja. Então, será que se a gente conseguir trazer uma inteligência aqui para essa plataforma e conseguir trazer essa operação para me mostrar coisas que poderiam estar agregando, isso seria bastante útil. Lista de compras é algo muito importante. Ao menos eu vou para o supermercado e levo minha lista de compras para comprar as coisas que eu preciso, as coisas que estão faltando na minha casa. Então, se a gente consegue trazer a mesma experiência, uma experiência mais fluida para esse consumidor, isso é muito importante. Então, se eu consigo rapidamente digitar e acrescentar aquele produto na compra, isso também é muito relevante. Múltiplos. No pão, especificamente, a gente não consegue trabalhar essa questão do múltiplo, mas na cerveja, por exemplo, que ele traz aqui para mim, eu conseguiria trabalhar. Dificilmente eu vou comprar uma latinha de cerveja, mas, poxa, e se eu comprar 6? Será que se eu comprar 12 ele não me conseguiria um desconto? Então, eu poderia estar comprando um múltiplo. Nessa loja específica, o múltiplo ele só me traz depois que eu clico em adicionar ao carrinho. Mas eu poderia estar tendo a intenção de colocar um múltiplo antes e aquilo ali poderia estar me induzindo, aumentando o meu ticket médio, minha quantidade de itens no carrinho como um todo. E ainda, será que a gente não conseguiria trabalhar digamos assim, uma venda cruzada ali, no sentido de, olha, se você comprar o pão, mas você também tendo pão no carrinho, eu também posso colocar para você um desconto no queijo. Então, isso seria muito interessante a gente poder trabalhar e é algo facilmente empregado nas principais plataformas hoje que a gente tem no mercado. Então, são coisas bem simples que a gente pode diferenciar. Isso aqui é um grande player que investe dezenas de milhares ou milhões de reais em marketing, em plataforma, e que ele não tem o básico. Muitas vezes a gente vai identificar ele como um concorrente de mercado ali. Outras experiências. Então, eu coloquei ali o queijo parmesão no meu carrinho de compras, eu coloquei um CEP de São Paulo, e aí eu trouxe alguns pontos interessantes aqui. Ele me traz algumas comodidades, então ele me fala ali, olha, eu vendo outras coisas para você também, eu vendo eletrônicos, se você quiser comprar. Se você quiser comprar com o cartão da loja, você também pode comprar. Você pode retirar no carro, então você não precisa, com questão de pandemia, você não precisa entrar, por exemplo, na loja, não, eu levo o produto até o seu carro. Você também quiser, pode retirar na loja. E se você quiser, eu também entrego na sua casa. Então, nesse ponto aqui, ele trouxe bastante comodidade, mas ao mesmo tempo, eu não consegui identificar aqui quanto tempo ele entrega isso na minha casa. Então, vamos fazer o básico, vamos informar para o cliente. Muitas vezes o cliente ele precisa ali ter informações que vão garantir aquela entrega para ele. Então, aquela entrega vai acontecer nas próximas horas. Quais são as regras de entrega? Será que eu preciso avançar ou eu poderia já ter esses incentivos de compra no sentido de, olha, eu entrego rápido porque de acordo com o seu CEP, você está muito próximo da minha loja, do meu centro de distribuição, o que for. Então, trabalhar esse tipo de situação vai te diferenciar da concorrência. Ele fala ali também que eu consigo usar o cartão da loja, mas será que ele me deixa comprar, por exemplo, com um cartão de vale alimentação, vale refeição, ou ainda eu posso pagar isso aqui na hora da entrega? Isso também seria um grande diferencial que ele também não informa na hora da compra. Outro ponto também, quando a gente está falando de supermercado, seria muito interessante ofertar para o cliente garantia de qualidade naquela entrega. Então, se eu estou comprando hortifruti, eu quero saber se aquele hortifruti ele vai ser entregue fresco para mim. Ou ainda, ele vai ser selecionado? Será que ele vai conseguir me entregar aquele tomate ali? Vai ser um tomate bonito, aquele mesmo tomate que eu gosto de comprar no supermercado? Então, se você consegue oferecer isso para o cliente, vamos mostrar isso para o cliente. Isso a gente consegue trazer com pequenas customizações ou experiências do usuário dentro da plataforma de e-commerce. E também, se você tem uma rede de supermercados, é muito importante trabalhar em cima da questão da proximidade. Então, se você tem uma loja que está próxima daquele CEP do cliente, e ele talvez ele queira talvez mais agilidade, ou ele não esteja apto ainda a comprar online, por que não falar para ele, olha, se você não quiser comprar online, você pode vir aqui no meu supermercado também, vamos trabalhar em cima de um omnichannel. Você pode vir no meu supermercado, retirar aqui na loja, mas eu tenho uma loja que está somente a 2 km de distância para você na rua tal. É essa loja que vai entregar para você, ou ainda esses produtos que você quer comprar, elas estão disponíveis lá, e eu te garanto o mesmo preço, a mesma solução de compra.
Então, são coisinhas básicas que muitas empresas não estão fazendo e que a gente consegue fazer isso facilmente na plataforma de e-commerce e, consequentemente, trazer uma experiência diferente para o usuário. Isso daqui é um case real, foi feito algumas telas nessa semana mesmo para trazer justamente esses insights aqui do que a gente pode trazer para diferenciar da concorrência. Então, por mais que você tenha uma operação nova, é possível trazer esses diferenciais como um todo. Como que a gente pode fazer isso? Existem inúmeras plataformas hoje no mercado. A gente tem, por exemplo, a plataforma da Magento. A Magento, para quem não conhece, ela foi comprada pela Adobe em 2018. É uma plataforma que vem trazendo muitas evoluções em tecnologia e experiência do usuário. Na última versão, a gente traz a Adobe Experience Platform, principalmente com o Adobe Sensei, que é uma ferramenta que vai trazer inteligência artificial para a sua solução de e-commerce e ofertar justamente aquilo que o usuário precisa comprar com base nas experiências de navegação daquele usuário específico e também de outros usuários. Então, no momento ali que a gente fala, olha, eu estou comprando um pão, por que eu tenho que oferecer para o usuário água sanitária? Será que não seria mais relevante oferecer para ele outras coisas que poderiam estar correlacionadas ao pão, que poderia ter talvez uma outra assertividade, mas com a inteligência artificial a gente consegue fazer esses testes automatizados e, consequentemente, está oferecendo o que realmente aquele usuário que visualiza o pão, ele também compra outros produtos? Sim, quais produtos eles compram? Quais produtos estão relativamente correlacionados àquele usuário como um todo? Então, esses são alguns pontos que a gente tem que ter de bastante atenção para que a gente não possa oferecer para o cliente mais do mesmo. Então, isso passa a ser bastante interessante, como a gente está falando de tecnologia. Outra tecnologia que a gente considera muito importante, principalmente na questão agora do mobile, é a questão do PWA. O PWA, ele nada mais, nada menos que uma tecnologia na qual eu consiga ter a mesma experiência fluida que eu tenho no desktop, eu consigo trazer essa experiência para o usuário no celular. Então, quando eu vou trazer no celular, eu vou ter basicamente hoje o mercado dividido em duas únicas plataformas, o iOS e o Android. Então, eu tenho que ter dois aplicativos, um para Android, um para iOS, eu tenho que ter times trabalhando em cima de atualizações, de melhorias, de correções em cima disso. Quando eu trago a experiência do PWA, o que eu estou falando para aquele usuário? Olha, você não precisa instalar, é uma experiência única para todos os aplicativos, experiência única para todas as versões de celulares, para todas as versões de navegadores, e você simplesmente vai acessar via celular, vai ser convidado a instalar aquela aplicação sem que você precise ir para a Apple Store, para a Play Store. Isso é um grande diferencial que a gente tem hoje na plataforma, por exemplo, da Magento. Existem outras plataformas também que a gente consegue trabalhar em cima do PWA, mas isso hoje ele está muito intrínseco ali como um todo. Então, eu diria que algumas coisas que a gente pode focar muito bem hoje seria a questão do PWA e principalmente da inteligência artificial. Não adianta a gente ofertar o que todo mundo está ofertando. Se é para ofertar o que todo mundo está ofertando, eu vou na esquina comprar, mas eu quero ter uma experiência muito interessante no online, e não apenas por conta de pandemia, mas eu quero simplesmente não precisar ir para o físico e comprar online, porque vai ser mais cômodo para mim. Mas que para isso eu preciso ter uma experiência, no mínimo, igual à experiência que eu tenho hoje na minha experiência da loja física. E esse é o grande diferencial quando a gente fala de customizações, de regras de negócio, trazer a experiência diferenciada para o usuário dentro da operação online, e que para isso a gente precisa de tecnologia, não tem para onde correr. Dificilmente a gente vai conseguir realizar uma experiência fluida para o usuário sem que a gente consiga investir em tecnologia, investir em experiência, e aí existem N ferramentas, eu trago algumas aqui para vocês como solução para isso. O objetivo final de tudo isso é basicamente aumentar o engajamento do usuário, então trazer aquele usuário ali, ficar mais tempo dentro da loja, ele navegar, consequentemente, ele trabalhar em cima de um carrinho mais elaborado, um ticket médio superior e até mesmo comprar coisas que ele, porventura, não estaria desejando, mas que, porventura, tem um desconto, eu tenho um incentivo do fabricante para ele trazer aquilo para mim. Então, aumentar esse engajamento do usuário ali. Outra questão muito importante é aumentar a conversão. Então, se a gente segue ali aquele lojista que eu trouxe, ele segue algumas premissas básicas de aumento de conversão, de oferecer mais informações para o usuário, certamente aquela conversão vai ser maior. E, obviamente, que o resultado final é aumentar a venda como um todo, o faturamento. E também, obviamente, ofertar para o usuário a experiência, a eficiência daquele canal. Se ele ficar frustrado na operação,
ele dificilmente vai voltar ou ele vai parar ali no meio do caminho e vai buscar outra solução, seja sua, seja online ou até mesmo seja uma solução física e vai desacreditar daquele canal. E eu acho que a grande chave do negócio, mais do que nunca, é poupar tempo. Cada dia a gente tem menos tempo, na pandemia todo mundo está trabalhando remotamente, home office, cada dia tem menos tempo ainda. Então, poupar tempo é o grande segredo. Só que não adianta poupar tempo consumindo o tempo do usuário ou frustrando aquela situação. Então, eu traria justamente essas solicitações aqui para vocês. Poupar tempo, trazer eficiência para o usuário, aumentar o faturamento da companhia, aumentar a conversão, aumentar o engajamento. Se a gente conseguir trazer esses 5 pilares aqui, possivelmente a gente vai ter uma solução bem efetiva como um todo, como uma operação de supermercado para cada uma dessas operações, para cada uma dessas companhias. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem bater um papo, entender um pouco mais do universo de e-commerce, um pouco mais de operações, como a Digital Hub pode auxiliar vocês. Abaixo são os meus contatos, tem o meu e-mail e fiquem à disposição e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eduardo, fantástico, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Apesar de ser um assunto de tecnologia, é fundamental para o comércio eletrônico e é importante que todos saibam e conheçam sobre esse tipo de assunto, né? Muito obrigado por compartilhar esse assunto e estar aqui com a gente. Obrigado, viu? Obrigado, boa tarde, sucesso para todos, boas vendas.